Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. Eu estou aqui para te ajudar a contar suas histórias. E se você disser assim, não, mas eu não tenho muita história para contar, storytelling para lá, storytelling para cá, mas eu não tenho história para contar, essa aula é para você. Bom, então se você não tem uma história para contar, você se engana. É verdade, você está enganado. Todo mundo tem até um livro que fala sobre isso. Todos temos uma boa história para contar. Uma não, algumas boas histórias. Às vezes o que acontece é você não sabe selecionar essa história. Ou talvez você não consiga contar direito, pode ser. Mas que você tem uma história boa para contar, isso com certeza. Até porque, assim, todo mundo tem, é por princípio, né? É isso que faz a gente humano. A gente saiu das cavernas, né? Saiu da condição de ficar comendo carne crua, agachado na caverna, para essa sociedade eletrônica e tecnológica que a gente vive, graças às histórias. Então, sim, você tem histórias aí para contar, com certeza, por definição. Às vezes de aventuras felizes, né? De repente é uma história de amor, uma história de viagem, é uma história de família, uma história de conquista, pode até ser uma história profissional, pode ser isso. Ou então, às vezes, é de histórias tristes, né? De tragédias, de sonhos abandonados, de corações partidos, histórias de sofrimento e sofrência que dariam boas músicas, inclusive, também muitas vezes é aí a base da literatura e de uma arte mais sofrida, né, essa sofrência. Então tem, com certeza, você vai ter uma história feliz, uma história triste, ou provavelmente muitas das duas. E se você olhar com atenção, se você olhar para dentro, histórias que você acha que poderiam inspirar outras pessoas, né? Tem uma cena de um filme que o menino fala para é a biografia do cara que fez o Peter Pan, né? E aí o menino fala para ele, mas eu não sei que história contar. Ele fala, conta aquela história da baleia falante. Ele, que história da baleia falante? Aquela que está dentro de você e que quer sair. E até no Johnny Cash tem uma cena muito legal sobre isso também, o filme do Johnny Cash, que ele vai contar, ele vai cantar uma música que não deixa de ser, né, cantar uma história. E ele começa a tocar lá no estúdio, o cara fala, não, para. Isso aí eu já ouvi um monte parecido. Ou você acabou de ser atropelado por um caminhão, você tem uma última música para cantar para as pessoas que estão ali ao redor de você, que música você canta? Então é mais ou menos isso, assim. Qual que é a sua grande história, né? Se você for olhar para dentro, você vai encontrar, né? Você vai encontrar algumas histórias. Automaticamente vão aparecer histórias que você queira contar, que você acha engraçado, que as pessoas para quem você já contou gostaram, e às vezes até te lembram dessa história e pedem para você contar de novo para outra pessoa. E se você olhar com atenção, você não vai encontrar só essa história. Você vai encontrar oportunidades mágicas aí dentro dessas histórias, né? Porque no storytelling, quando a história é interessante, fica parecendo feitiçaria. Porque a gente imagina o seguinte, uma história escrita, né? Primeiro que é uma transmissão de pensamento. Então, na sua cabeça, você coloca no papel, outra pessoa lê, vai para a cabeça dela. É quase que uma transmissão de pensamento. Mas pode ser até mais do que isso, porque nesse papel, a pessoa sentada ali num cantinho, quietinha, lendo o que você escreveu, de repente vai estar sozinha, quietinha num canto, rindo, ou chorando, ou se emocionando, né? Porque no final das contas é esse o grande poder da palavra impressa, estática, que está ali, colocada no papel, e tem o poder de causar um grande impacto. E não só a palavra impressa, a palavra escrita, mas também a palavra falada, né? As histórias narradas do jeito certo, elas vão causar esse impacto também, elas vão prender a atenção, elas vão garantir o interesse de quem está ouvindo, né? Talvez você ainda não consiga chegar nesse ponto, mas o primeiro passo é encontrar essa história, né? Essa história que está dentro de você, essa história que seja interessante para saber qual história contar. E aí, depois disso, fica mais fácil começar a trabalhar como contar essa história. É um segundo passo. O primeiro passo é ter a história. E aí, já encontrou a sua história? E aí você pode dizer, pô, prof, eu já encontrei, mas que você está falando de umas oportunidades mágicas? E que oportunidades são essas? Bom, muito bem, esse é o tema da próxima aula.